Bom, antes a gente vai falar sobre as viroses, né? Principalmente essa época do ano, a gente precisa se proteger, manter o corpinho com as defesas bem legais, para que elas passem bem longe da gente. Não é isso, doutora Raquel Moarec, tudo bem? Tudo bom, Regiane. Bem-vinda, Mulheres, Obrigada. Mais uma vez, prazer te encontrar, viu? Eu que agradeço, Conrado. Importante a gente saber como ficar bem livre dessas viroses, né? Sim, virose, ela é abrangente. É. E nós temos as épocas do ano que são a que mais apresenta ou não por períodos. E época de verão, chuvas é o que mais vamos ter agora Tá no começo certo. do ano. Deixa todo mundo enlouquecido porque não é? sabe o que é. Muita gente fica com a impressão de que o médico não sabe o que está falando. É verdade. Só que a questão é que as viroses são um problema muito abrangente, não é, Sim. doutora? Tem variações por períodos, sazonalidades e tem o diagnóstico de vírus. O vírus pode ser respiratório, pode ser intestinal, pode ser pulmonar, pode ser o geral, uma rinite, uma conjuntivite. Tudo tem vírus, pode se Então tudo isso pode ser considerado virose? Pode ser considerado virose. Inclusive dengue. Dengue é uma virose. vírus, não quer dizer que não seja. Então tem vírus para tudo quanto é jeito. E o problema das pessoas banalizarem, entre aspas, a questão da virose, tá com uma virose, a bobagem, não é nada, é que acaba muitas vezes não levando a sério alguns sintomas que está tendo. E as viroses também podem ser preocupantes, Então, não é? o que altera seu estado físico, ficar muito prostrado, você não consegue ingerir a água, porque nós somos 70% água, aí você tem que procurar um auxílio médico mesmo. Isso é importante as pessoas terem ciência do que consegue fazer sozinho em casa e o que já não dá mais e tem que procurar auxílio. Tá certo. Vamos lá pro telão? Para ver os mitos ou verdades sobre as viroses? A falta de higiene no preparo dos alimentos pode provocar uma virose? Sim, verdade, pode. Porque a água pode estar contaminada. Contaminada com o quê? Depende de onde ela veio, se ela fez um tratamento correto, se não está. Então, normalmente sim. É importante prestar atenção como você lava esses alimentos também. Ah, então eles podem estar contaminados e aí o ideal seria deixá-los de molho naquela solução. Soluçãozinha. Isso acaba com todo e qualquer tipo de vírus que pode estar ali? Ajuda, bem. É isso aí o mais importante. Você limpar adequadamente é o mais importante desse alimento, né? Tá. E claro que também é importante a gente mexer nesse alimento e fazer uma fricção. Fricção para poder... Nessa superfície. Isso. Não só deixar de molho achando que Só tá tudo molho não. resolvido. Não. Tá certo. Então, nesse caso, é verdade. Vamos lá pro próximo? É preciso tomar antibiótico quando se está com virose? Não. Não? Mito. A gente dá antibiótico quando a gente não sabe em relação a vírus. Por exemplo, você tem uma diarreia, né? É uma diarreia aparentemente viral. Tá. Aí você não precisa dar antibiótico, você hidrata esse paciente e aí esse paciente vai melhorando e restabelecendo o seu próprio equilíbrio. Tá. Aí não precisa de antibiótico. Agora, se de repente aquele vírus abriu porta para uma infestação bacteriana... Então essa é a coisa que a gente precisa prestar atenção. Um vírus cai a imunidade e pode manifestar com alguma infecção bacteriana. Tá. Aí tem que saber o start de você dar um antibiótico ou não. Tá. E aí, claro, dependendo do que a pessoa tiver, os sintomas é o que vai dizer. É o que vai dizer. Se é bactéria o que ou se é desencadeou em cima daquele vírus. Entendi. Então, caiu a imunidade e manifestou outra coisa. Por exemplo, você tem um quadro de gripe, resfriado, cai a tua imunidade e você evolui com uma pneumonia. Porque você fica muito na cama e o acamado, às vezes, evolui com pneumonia. Então, começou com uma gripe ou começou com uma infecção viral e se fez uma infecção bacteriana em cima. Ou então evolui para uma sinusite. Não adianta a pessoa achar que os sintomas da virose vão embora, porque a sinusite vai continuar ali se não tomar um antibiótico, né? Certo. Vamos lá para o próximo. A virose pode provocar desidratação e levar a problemas mais graves? Sim, Verdade. Verdade. Por quê? Desidratação. A pessoa não consegue ingerir o líquido adequado. Nós temos a quantidade de líquido ideal dia e além, quando você está doente ou uma virose ou qualquer outra patologia, você tem que aumentar a sua ingesta. Tá. Se você está doente e não consegue ingerir, você desidrata. Porque se nem o básico você consegue, quanto mais o a mais. Então aí precisa de auxílio. Tá. E aí, no caso, se é um tipo de virose que afeta, por exemplo, a parte intestinal, eu posso desidratar ainda mais rápido? A gente tem que pensar o seguinte, nós temos o intestino, ele faz parte da boca até o ânus. Então eu vomitando ou eu tendo diarreia, eu já desidrato. Tá. Por cima e por baixo, a gente fala. Tá. Então, perdeu o equilíbrio da hidratação, você vai desidratar. Entendi. Tá certo. Vamos pro próximo? A higiene das mãos é fundamental para evitar a contaminação. Higiene das mãos com sabonete, com sabão, né? Passar um álcool, né? um álcool gel, já ajuda. Então, sempre higienizar. O problema é que as pessoas vão lá, põem a aguinha só na torneira e acham que está lavado a mão.
Então, precisa fazer isso. E tudo que a gente leva na higienização para manipular o meu alimento, para preparar alguma coisa, tá? Para a gente ingerir, se faz com uma mão contaminada, ela já tem a manifestação para outra pessoa. Tá certo. Tem alguns momentos que a gente passa, né, de pânico generalizado que acabam servindo para alguma coisa, né? Na época que aquele vírus da gripe ficou circulando, o H1N1 ficou circulando e muitas pessoas ficou tendo... Começou-se a incentivar melhor a higienização das mãos. Isso. Mas as pessoas esquecem um pouco. Esse é o problema. Tinha que levar isso para a vida inteira, né? Esse é o tipo de ensinamento que a gente adquiriu para a vida. Sim. Né? As pessoas não lembram de lavar as mãos antes de almoçar, nem antes de jantar. Eu fiz num hospital uma vez, eu coloquei uma placa do quais são as bactérias convencionais que possam apresentar antes de você pegar os seus alimentos durante a refeição. Aí a pessoa voltava e lavava a mão, porque aí ela entendia que se eu não lavar, eu vou pegar mais coisa. Então ela... Isso é muito cultural, né? Se a gente já começa desde pequenininho já incentivar os filhos sempre lavar as mãos antes das refeições, eles vão levar isso para a fase adulta também, né? Isso é importante que se eduque independente do momento. Qualquer momento é importante falar que a gente precisa lavar a mão. Tá certo. Vamos lá então? Pro próximo? Quando um é suscetível a ser infectado por viroses, principalmente através do contato com secreções e pessoas, com outras pessoas e secreções. Qualquer um é quando? Qualquer um é suscetível a ser infectado por viroses, principalmente através do contato com outras pessoas e secreções. Sim, o vírus ele pode ser por gotículas, ele pode ser que você pôs a mão na boca, eu vou pegar em você e você vai pôr a sua mão e transmite. Então, o vírus, ele pode ser de longa distância, porque pode ser uma catapora, eu não preciso estar tão grudadinha em você para pegar. E é um vírus. Basta estar perto. Basta estar no mesmo ambiente. Então, ele é altamente transmissor. Então, o vírus, ele tem baixa transmissibilidade e alta transmissão quando eu relar a mão em você. Se eu relar a mão em você, a carga de vírus é maior, às vezes. Entendi. Tá? E a potência de que eu tenho para transmitir também. Então, tudo vai dar quantidade que você entrou em contato e você vai se manifestar mais. Você já deve ter ouvido falar, uma paciente com eu tenho catapora, o outro pega, outro pega, outro pega, e quando é o último que vai pegar já tem menos, vamos dizer. Ele está mais tranquilo, foi carga viral. Já vai diminuindo. Por isso que não tem surtos homéricos, porque ele também tem o tempo de vida do vírus. Então, ele transmite alto no início, depois ele vai transmitindo pouco com o tempo. Então, depende de como está a imunidade dessa pessoa e do tipo de vírus que está ali. E o quanto ela vai pegar desse vírus, e quantidade de carga de vírus, no momento da foto dela, do momento. Se ela estiver cansada, estressada, não bebe água, né, ela pega mais contato, ela pega mais, fica mais doente. E do momento de vida, entre aspas, desse vírus no organismo da pessoa também. Porque senão a gente faz surtos absurdos, né? Não é o caso. Tá certo. Mais um? Viroses não dão febre. Não, dão febre. Mito, né? Mito. Então, assim, depende do vírus. H1N1, lembra? Dava acima de 38,5, né? Resfriado dava de 37,8. Até o resfriado, dá alguns outros vírus, dá de 37,8 um pouquinho para frente. 38. Então, depende do vírus. Tem vírus, outros, que eu nem vou citar, senão muita coisa, 39 de temperatura. Então, ele é variado pelo tipo. Isso é uma das coisas que o infectologista adora definir. Quanto tempo você está de febre e qual é o teor do tempo, o grau dessa febre. E quantas febres você tem durante o dia. Então, é importante saber isso, porque a infecção viral, a gente fala, não é muito alta, mas tem vírus que dá febre alta. Eu queria estender um pouquinho essa pergunta. A gente pode concluir, então, que viroses sempre dão febre ou existem viroses que não dão febre? Tem virose que não dá febre, só dá prostração e queda do estado geral. Aí não chega a ter temperatura alta. Então, porque febre é acima de 37,8. Mas eu posso ter de 37 a 37,8 um subfebril ou uma febrícula. Não, que para adulto já é suficiente para derrubar na Derruba, cama, né? Porque ninguém bebe água. Nem percebe. Quanto tempo... Continua brincando, tá numa boa, né? Agora a gente com 37... Mas adulto não bebe água. Né? Adulto bebe menos porque trabalha e esquece. Entendeu? É verdade. Então, a prostração do adulto é maior. Criança você cobra, né? Você pede, você põe na boca dele, ele toma. Eles tomam até sem perceber muitas vezes. Isso. Vamos ver o próximo aqui. As crianças e os idosos são mais suscetíveis a pegar viroses. Sim, isso é verdade, né? É verdade. Por quê? Ela põe a mão em tudo quanto é lugar. Às vezes não é só um vírus. Para ela melhorar a sua resposta imunológica, o seu sistema imune, ela às vezes entra em contato com muita frequência, mas melhora mais rápido, criança.
O idoso, às vezes tem fatores outros, já está doente, por exemplo, tem uma pressão alta, um diabetes, está tratando alguma outra coisa, então é mais suscetível o idoso, porque ele está um tempo maior de doença, ele pode apresentar sintoma mais grave do vírus. Tá certo. Vamos falar, continuando falando de alimentos agora, né? Opa! Porque é importante, realmente, os alimentos, eles podem ser nossos aliados ou eles podem simplesmente detonar a nossa saúde se a gente fizer as escolhas erradas, né? Sempre. A gente precisa ter ciência do que comer adequadamente, mas é difícil a gente comer porque a gente não tem disponível isso toda hora. É verdade. O que é pior para a saúde é o que está mais fácil, o que está mais pronto. Sim. Né? O que tá isso é o que mais causa problema no posterior, né? Com relação às viroses, o que esses alimentos que você trouxe aqui podem trazer de malefício para o nosso organismo? Então, primeiro, lado do mal. Você sabe que a gente tem náuseas e tem vômitos quando a gente tem um quadro intestinal. Tá. As viroses, no geral, intestinal relacionado à água, dá diarreia, às vezes pode dar dor abdominal e dor de estômago, né? E a pessoa vomita muito. Então tem que comer uma coisa mais leve. O comer leve é evitar aquilo que vai ficar fermentado no intestino e que vai soltar mais gases. Muitas vezes vontade a gente tem de nada, né? Então. Só que precisa colocar alguma coisa pra dentro, mas que sejam algumas coisas boas que vão ajudar na recuperação. Comer é o item 1 de todo o tratamento. E beber é o item 2, já tá ali do lado. Então, a gente tem que... se eu tenho alguma quadra de diarreia, eu não posso comer mamão. Porque mamão, ele vai fermentar, ele vai soltar mais, que a fibra solta mais o intestino. Se eu já estou com o intestino solto, então é de bom tom a gente não fazer uso. Tá. A gente tem metros de intestino, a gente fala que a gente tem quase em torno de 10 metros de intestino, da boca ao ânus. Tá. Eu preciso manter esse intestino reptilizado ou adequado para poder aguentar o quadro de infecção. Então vamos lá. Frituras, que são aqui, ó. O que você colocar de fritura, ele vai desequilibrar, porque você vai ter que exigir uma digestão para isso maior. E seu organismo não está preparado, porque ele está inflamado o aparelho intestino. Então você vai piorar a sua dor. Tá? Biscoitos recheados, de uma forma geral, a gente pode incluir as outras bolachas também ou só os recheados? Os recheados mais, porque o que água e sal ou leve, mas elas podem ser usadas porque ela prende um pouco. Bons, isso. Então, o que fermenta... Chocolate também é ruim? Chocolate seria ótimo, mas não pode. Seria bom pra gente ter um consolo naquele momento de prostração na cama, né? Na cama, mas isso é contraindicado. É bom pro psicológico. Psicológico. Pro quadro de viral, um quadro diarreico, passe longe. Tá, deixa para depois. Inclusive, essas coisas doces tudo que fermenta e aumenta a gás. Então, nós temos frutas e alguns legumes ou alimentos que produzem mais gases. Se eu estou numa diarreia que eu produzo muito porque eu tenho muita evacuação, eu não posso tomar isso. Essas coisas gasosas aqui, né? É água. Tá. Agora, a gente tá vendo a laranja aqui. Mas não é legal, vitamina C, pra gente ficar... Isso aí você pode usar na prevenção. Na hora que tá com a virose já... Eu tenho que ter no mínimo 10 laranjas pra dar um mínimo de como se fosse quase uma necessidade de... E eu não consigo ingerir isso. Então, ela não é uma das frutas Ela vai indicadas. ser agressiva pra quem tá com esse quadro. Sim. Tá. Dá uma alteração de acidez. E o acidez provoca um aumento. Fibras, né? Leite derivados também não? É de bom tom evitar, porque todo leite dá gases ou fermenta. O que fermenta o intestino é de bom tom evitar. Tá? Agora tem aqui umas coisinhas legais que são os alimentos leves que a gente pode fazer uso quando tá numa situação dessa, né? Sim. Chá. O principal queijo branco. é líquido, água. Tomar cuidado, por exemplo, de falar, eu fui na praia e eu tomei muita água, mas não sei de onde veio essa água. Tá. Que qualidade que ela tá? Ela é da torneira, eu bebi na hora que eu fui fazer um banho. Tomou um monte de suco, você não sabe que água e nem o gelo que ele colocou. Então isso contamina e você fala, então, mesmo eu tendo todo o cuidado, eu posso apresentar. Eu tenho internado um monte de paciente com diarreia pós-férias. Nossa, absurdo. Então, assim, é uma virose. Chega a precisar de internação, inclusive. Precisar de internação por estar fazendo evacuações, assim, acima de 5, 6, 7 vezes por dia. Tá? Se cuidar, né, gente? Ninguém gosta de ficar assim, né? Aí você falou que esses biscoitinhos podem ser aliados também. Ajudam. Pode descer mais fácil. Desce mais fácil e evita a náusea e o vômito, porque você diminui um pouquinho e ele prende um pouco mais. Batata amassada também é legal? Batata é ótimo, é muito bom. Sem o leite, né? Sem o leite. Sem a manteiga. Não é de bom tom. Não faça o purê, então, massa batata. Queijo branco ok, mas queijo fermentado não, porque ele vai fermentar. Queijos temperados, que a gente fala. A gente tem colocado os que não são proibidos. Banana
banana nanica pro lado de cá. A banana prata... A prata pode? Pode. Tá. Então tem que conhecer os alimentos. Maçã, pera também é legal para essa fase. Para que tente segurar. A pessoa não vai conseguir. Na fase aguda, uma diarreia, Regiane, demora, ela é de 5 a 7 dias autolimitada. Tá. Quando que eu preciso internar? Quando aquele paciente perdeu o seu equilíbrio, está desidratado, quando eu vomito ou eu tenho uma diarreia, eu não seguro, então eu não estou segurando a minha infecção. Eu tenho que internar esse paciente. Para hidratar ao mais. Porque a pessoa está desidratada, está ruim, mas ela quer ir fazer ginástica. Pode ficar mais grave ainda, né? Aí ela quer fazer outras coisas para perder mais líquido. Tá maluco. Aí na hora do almoço, um franguinho grelhado, bem leve, com pouco tempero. Peixe é legal também? Peixe. Pode ser? Pode ser, mas tem que ser comer uma coisa que segure um pouco mais. Tá. Mas ela não vai conseguir comer muita coisa. Tá bom. Vamos lá pro telão, tem perguntas para você? O pessoal mandou no @Gazeta Mulheres.
Vamos ver? A Vitória Gastão. Soro caseiro é uma boa aposta para as viroses? Sim, ótimo. É água. Tudo que eu tenho água é adequado, que seja de qualidade, né? Você fazer em casa, mas você tenha uma água filtrada ou engarrafada. Se você pegar água de torneira, não. Então ela tem que ser no mínimo fervida, tá? Ou filtrada adequadamente com filtro que você faça a troca de forma correta, pelo menos, ou cada 6 ou cada ano, depende do tipo de filtro que você tem em casa, tá? E fazer de forma correta. E qual é a função do sal e do açúcar no soro caseiro? Ele ficar mais isotônico, né? E a absorção ser mais rápida? É, para absorção mais rápida, porque eu tô com o intestino inflamado. Então, se eu tô com ele inflamado, eu vou perder mais do que ingerir. Então, eu tenho que entrar uma coisa que ele não vai ter problema de fazer a sua ingestão. Ah, entendi. Bacana. Obrigada, viu, Vitória, pela sua pergunta. Vamos dar uma olhada na próxima. Graciela Madureira. Ah lá, mais um caso. Opa! Voltei da praia recentemente e comecei a passar mal. Estou tendo vômito, diarreia e febre. Porém, depois de 5 dias, tenho notado sangue nas fezes. É normal? Ela quer saber. O sangue nas fezes é ou ela ingeriu um alimento, normalmente o sangue ele é relacionado a derivados do leite, na grande maioria. Ou alimentos com qualidade não adequada da onde você foi. Tá. A diarreia com sangue, não é que ela evoluiu depois de 5. A diarreia começou e ela fez o seu período, que é o normal de ter sangue. Se essa diarreia não melhorar, ela tem que procurar auxílio para poder ser medicada. Porque você pode ter só a toxina e pode ser infecção bacteriana que começou a fazer. Tá? E a diarreia, ela pode ser autoalimentada, mas se você começar a comer feijão, começar a comer comida condimentada, você continua tendo diarreia durante um mês. Tá. Então precisa tomar muito cuidado. Você tem que prestar atenção que a infecção ainda... Eu tenho um intestino grande, eu posso melhorar, mas eu não curo de uma hora para outra. Tá. Então o alimento não vale só os 7 dias, vale o mês inteiro pra você tomar cuidado. E aquela alimentação com lactobacilos é importante fazer nesse momento ou tem que esperar a fase aguda passar para tentar repor a flora? Eu prefiro depois. Um pouco depois. Depois de 7 a 10 dias a gente começa a fazer uma necessidade de avaliação de reposição. Tá certo. Melhoras para você, hein, Graciela? Obrigada pela pergunta. Vamos ver a próxima? Edna Setubali. Existe alguma vacina preventiva para evitar a doença? É assim, tem vacina para quem vai a algum país que tem um quadro que é a febre tifoide. Então tem país a gente tem uma parte da infectologia que é a medicina do viajante, tá? Que a gente estuda o mundo inteiro e analisa o que é adequado para cada tipo. Virose, uma que você pode pegar por água contaminada é hepatite A. Existe vacina? Existe. Se você vai para uma região da África ou algum outro país da Índia que você precisa tomar a vacina de febre tifoide, que é uma diarreia sanguinolenta por salmonelose. Então existe sim. Então existe específico para cada tipo, não todas, lógico. Tá certo. Assim como a gente tem aqui também vacinas de acordo com a época que a gente está vivendo. Com a época que você pode viver. Da gripe e tudo mais. Tá certo. Mais uma pergunta aqui. Leila Campos, atualmente na maioria das vezes que vamos ao PS saímos com um diagnóstico de virose. Mas o que isso significa? Como conseguimos descobrir o vírus causador da virose? O vírus, a gente fala que ele tem para se restabelecer após 48 horas. Se você vai ao primeiro pico febril, eu não sei ainda o que você tem. O segundo pico também não. Ele só vai modelar qual é o seu sintoma de 24 a 48 horas, que eu vou saber se ele vai ser respiratório alto, se ele vai ser pulmonar, ou se ele vai ser intestinal, ou se é só pele. Então depende, que você pode fazer um exantema, que é aquelas vermelhidões na pele. E que nem dengue. Eu tenho febre, ele dura de 2 a 3 dias, aí passa a febre, vem depois o rancho, o vermelhão. Tá? Então ele é variado. Então, mas normalmente não tem sintoma respiratório. Não tem respiratório. Então você já tem uma triagem inicial. Então eu demoro 48 horas em média para saber que vírus eu tenho. Porque precisa ir por exclusão dos sintomas para saber que vírus causa. Vírus tem muito. E nós temos graves e os não graves. Agora, essas viroses mais comuns que você acabou de comentar que duram aí de 5 a 7 dias. Tem muita gente comentando, nossa, mas parece que os vírus estão ficando mais resistentes, estão durando mais, faz 10 dias que eu estou passando mal. Isso está acontecendo de fato? Ou pode ser complicações que aquela pessoa teve durante a virose? Nós diminuímos a nossa barreira vacinal, né? Por isso que nós voltamos a ter sarampo, voltamos a ter cachumba, que é um vírus, certo? A gente voltou hoje em dia a ter doenças que a gente tinha vacina e a gente não
passou a cair a nossa barreira, que a gente fala, barreira de defesa, tá? Teve surto de sarampo nos Estados Unidos agora, no final do ano passado, né, na época. Então, é muito comum. Então, o indivíduo caiu um pouquinho e a gente não está dando tanto valor à vacina. Tá. Então, a gente precisa melhorar a nossa resposta maior a isso. A gente está vivendo mais e estamos deixando de prestar atenção na saúde um pouco, da imunidade. É verdade. Não adianta viver mais se a gente não viver melhor, né, doutora? Por isso, vamos nos cuidar com toda certeza, né? Manter o sistema imunológico sempre legal. Isso, um equilíbrio, né? Tomar muita água, ter o equilíbrio e saber o seu limite para procurar ajuda. Sabendo o seu limite, você consegue medicar e sair mais tranquilo, mais rápido. E tomando esses cuidados que você acabou de comentar, lavando as mãos, cuidado com a água que vai ingerir, enfim, a gente consegue ter uma vida muito mais tranquila. Quero agradecer a doutora Raquel Muarrec, que esteve com a gente, ela que é infectologista. Vou deixar aqui o e-mail para você fazer contato, muarrecservicosmédicos@gmail.com. O Muarrec você vai escrever com 2 R's e K, tá bom? K mudo. muarrecservicosmédicos@gmail.com. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Beijo na família toda, viu? Eu também. Família linda. Obrigada. Até a próxima, tá? Até mais. Muito bom.